Bom dia, aluninhos queridos! Estamos começando aí mais uma aula de ciência em mais uma manhã maravilhosamente bela de quarta-feira. E hoje a gente vai continuar com o conteúdo que a gente estava falando. A gente estava falando sobre reprodução. Na aula passada a gente corrigiu um exercício. Eu espero que todos vocês tenham feito. E hoje a gente vai falar um pouquinho a mais o conteúdo, tá bom? A gente vai caminhar um pouquinho com o conteúdo. A gente vai ver algumas peculiaridades na reprodução dos animais. A gente já teve os 2 vídeos das estagiárias falando mais sobre a reprodução em plantas. Eu comecei falando um pouquinho sobre a reprodução dos animais e nesse vídeo a gente vai continuar. Então, o que a gente já sabe sobre a reprodução? Primeiro, a gente sabe que se reproduzir é o ato de deixar descendente, gerar um filhote, tá bom? Também sabemos que existem 2 maneiras básicas de se reproduzir: a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. A reprodução assexuada é a reprodução que não envolve sexo. E só lembrando, sexo para a biologia é quando há troca de material genético. Você também já sabe, porque você leu a minha apostila, que quando eu falo material genético, eu estou me referindo ao DNA. E DNA vai ser uma molécula, ou seja, um conjunto de átomos que existe dentro das nossas células. Não só das nossas células, mas também das células de golfinhos, baleias, bicho preguiça e vários outros animais e plantas e bactérias e fungos, protozoários. Tudo que tem vida, todos os seres vivos possuem DNA. Outra coisa importante também de saber sobre a reprodução é como ela acontece, tá? E aí, em se tratando dos animais, diferentes animais vão ter diferentes estratégias de reprodução. Vamos ver algumas. Só lembrando que os animais, assim como as plantas, podem tanto fazer reprodução assexuada como reprodução sexuada, mas igualmente as plantas, a mais comum que os animais fazem é a reprodução sexuada, ou seja, reprodução que envolve sexo. E também não são todos os animais que conseguem fazer a reprodução assexuada, tá bom? Que consegue fazer reprodução assexuada, a gente vai ter algumas cobras, lagartos, insetos, peixes, mas não todos, tá bom? Agora, mamíferos, como nós, que somos mamíferos também, esse comportamento ele é muito raro, tá bom? Falar bem a verdade, eu nem sei se existe a reprodução assexuada em mamíferos e aves. Outra divisão que a gente pode fazer aí na reprodução dos animais é o tipo que acontece a fecundação. Quando eu quero dizer fecundação, eu quero dizer quando um gameta masculino, espermatozoide, consegue fecundar, consegue jogar seu material genético, seu DNA, dentro do gameta feminino, tá? E quando um espermatozoide consegue jogar o material genético dentro do óvulo e esses 2 materiais genéticos do pai e da mãe se misturam para fazer um filhote novo, eu chamo isso de fecundação. E a fecundação, na natureza, ela pode vir de 2 formas, tá? Ela pode ser uma fecundação externa ou uma fecundação interna. Algumas fecundações nos animais vão acontecer fora do corpo dos animais. E alguns tipos de fecundação acontecem dentro dos corpos dos animais, tá bom? Por exemplo, os sapos e peixes, eles fazem fecundação externa, ou seja, o espermatozoide não vai encontrar com o óvulo dentro do corpo da fêmea. Apesar de que alguns peixes também podem fazer a fecundação interna. Mas o mais comum nos peixes e anfíbios, que são sapos, pererecas, rãs, salamandras, o que é o mais comum de acontecer? Esses animais jogam o espermatozoide dele dentro da água, as fêmeas jogam os óvulos dentro da água também, esses ovos vão se espalhando e aí os espermatozoides têm que sair nadando, eles têm caudinhas
igual os nossos espermatozoides também têm caudas, eles têm estruturas para se locomover e eles saem nadando de encontro com os óvulos, tá bom? E aí eles vão fecundar os óvulos e aí vai fazer os ovos fora do corpo da fêmea. Existem alguns peixes, como eu falei, que fazem fecundação interna. É o caso dos tubarões. Os tubarões, eles têm uma nadadeira modificada que ele consegue penetrar o corpo da fêmea e aí jogar o espermatozoide dentro do corpo da fêmea. Se a fecundação está acontecendo dentro do corpo da fêmea, é uma fecundação interna. E na fecundação interna, a gente pode falar dos mamíferos. Mamíferos é o grupo de animal a qual nós, seres humanos, pertencemos. São aqueles animais que vão ser gestados dentro da barriga da mãe e quando nascer ele vai ser amamentado. Daí o nome mamífero, como eu falei. Então, os mamíferos eles têm uma estrutura chamada de pênis e esse pênis vai conseguir penetrar na fêmea e aí vai direcionar o espermatozoide direto para dentro do corpo da fêmea, fazendo assim uma fecundação interna, tá bom? Entendidos isso, de fecundação externa e interna, né? Então, vamos seguir. A fecundação também pode ser dividida em fecundação cruzada e autofecundação, tá? A fecundação cruzada é a que mais ocorre nos animais. É quando você tem um macho, tem uma fêmea e eles vão cruzar os seus materiais genéticos, eles vão misturar os seus materiais genéticos, formando um filhote que tem característica do pai, porque ele pegou metade do DNA do pai, vai gerar um filhote também com características parecidas com a mãe, porque ele pegou metade do material genético da mãe, e com a mistura desses dois materiais genéticos, vai formar uma criatura nova, parecida com o pai, parecida com a mãe, mas ainda assim diferente. Quem estiver pensando em nós mesmos está correto, nós, seres humanos, fazemos a fecundação cruzados. Para o ser humano se reproduzir, a gente precisa de um macho e de uma fêmea. O macho vai doar metade do material genético dele dentro do espermatozoide. A fêmea vai doar metade do material genético dela dentro do óvulo. E esses materiais genéticos, quando ocorrer a fecundação, vão se misturar, formando um filhote diferente do pai, diferente da mãe, mas ainda assim com características parecidas em ambos, tá bom? E a gente também tem a autofecundação. A autofecundação é quando um organismo consegue fecundar a ele mesmo. Esses organismos são normalmente chamados de hermafroditas, porque possuem ambas estruturas reprodutoras masculinas quanto femininas. A minhoca é um animal hermafrodita. Chegam duas minhocas, elas elas se enroscam uma com a outra e aí elas trocam tanto espermatozoides como óvulos. E aí as duas saem grávidas. Algumas plantas também podem fazer autofecundação, tá bom? Porque algumas plantas possuem nas suas flores estruturas tanto masculinas quanto femininas, tá bom? Porém, a reprodução cruzada, a reprodução sexuada, que vou precisar de um macho e de uma fêmea, e eles vão misturar o material genético deles, é a mais comum tanto para plantas quanto para animais. Isso porque a reprodução sexuada, a reprodução cruzada, né, ela tem uma vantagem muito grande, que é a variabilidade genética, e a variabilidade genética permite a evolução. E se você não entendeu absolutamente nada do que eu falei agora aqui nos últimos segundos, e o que é variabilidade genética, o que é evolução, não se preocupa, porque esse é o próximo tema da próxima videoaula, tá bom? Lá eu vou explicar direitinho o que vocês precisam saber sobre variabilidade genética, seleção natural e evolução. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tenham um ótimo dia aí todo mundo, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima, gente!